Você já perdeu jogos que nem sabia que estava jogando. Já foi eliminado de disputas que não viu começar. Já teve sua vida controlada por pessoas que você achava que eram aliadas. O maior erro que você pode cometer é acreditar que basta ser bom, honesto ou esforçado para vencer. A realidade é suja, cruel e implacável. Quem domina não é quem reage melhor, é quem programa a reação do outro antes mesmo dela acontecer. É quem transforma pessoas em peças e situações em lances calculados. Enquanto você está preso no presente, tentando resolver o problema que apareceu na sua frente, o verdadeiro jogador já viu 10 movimentos à frente. Ele sabe o que você vai fazer porque estudou como você pensa, como você age, quais são suas fraquezas disfarçadas de valores. Ele preparou o terreno, plantou as sementes, criou as circunstâncias. E quando você finalmente age, acreditando que está no controle, ele apenas sorri, porque você fez exatamente o que ele previu. Existe um jogo acontecendo em cada conversa, cada reunião, cada relacionamento. Um jogo onde a maioria das pessoas nem sabe que está participando. Elas vivem achando que a vida é linear, que as coisas simplesmente acontecem, que basta reagir bem aos problemas. Mas os poucos que dominam o tabuleiro entendem a verdade brutal. Quem controla o começo, controla o final. Quem define as regras antes do jogo começar, já venceu antes da primeira jogada. Você quer saber por que sempre existem pessoas que conseguem o que querem sem esforço aparente? Porque alguns sobem enquanto outros, mais competentes, ficam para trás. Porque há quem domine ambientes inteiros sem levantar a voz. A resposta é simples e vai contra tudo que te ensinaram. Eles não jogam o jogo que você vê. Eles jogam o jogo que acontece nos bastidores, nas entrelinhas, nos silêncios. Eles entendem que o poder real não está em vencer a batalha, está em fazer o inimigo lutar a batalha errada. Neste vídeo, você vai aprender a enxergar o tabuleiro invisível. Vai entender como ler pessoas como se fossem peças previsíveis, como criar situações onde só você pode vencer, como dominar qualquer ambiente antes mesmo de abrir a boca. Mas atenção, esse conhecimento é uma arma. E armas nas mãos erradas destroem o próprio dono. Use com frieza, com estratégia, com a mentalidade de quem entende que piedade é luxo de quem nunca foi pisoteado. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já cansou de ser manipulado, cansou de perder sem entender por quê, cansou de ver outros dominarem enquanto você apenas sobrevive. Então se inscreva neste canal agora, deixe seu like para que mais pessoas despertem para essa realidade e nos comentários me diga de qual cidade você é. Quero saber onde estão os futuros mestres do jogo. Agora vamos começar. O xadrez não é apenas um jogo de tabuleiro, é a representação mais pura da realidade humana. Cada peça tem um valor, cada movimento tem uma consequência, cada decisão pode ser a diferença entre dominar ou ser dominado. Mas existe uma diferença brutal entre quem joga xadrez como passatempo e quem aplica a mentalidade do xadrez na vida real. O amador espera o adversário jogar para reagir. O mestre cria situações onde o adversário só tem uma opção: perder. Maquiavel entendeu isso há mais de 500 anos. Ele observou que os homens mais poderosos não eram necessariamente os mais fortes, os mais ricos ou os mais inteligentes. Eram aqueles que controlavam o terreno antes da batalha começar. Eram aqueles que faziam os outros dançarem conforme sua música sem que percebessem que estavam sendo conduzidos. O príncipe que sobrevive não é o que reage bem às crises, é o que evita que as crises aconteçam. E quando elas são inevitáveis, ele já preparou o terreno para que só exista uma saída, a que ele escolheu. A primeira lição do xadrez aplicado à vida real é brutal e vai contra tudo que a sociedade te ensinou.
Você não está jogando para ser justo. Você não está jogando para ser admirado. Você está jogando para vencer. E vencer significa fazer com que seu adversário perca antes mesmo de perceber que a partida começou. Isso soa cruel? Talvez. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você foi justo e acabou pisoteado? Quantas vezes você jogou limpo enquanto outros jogavam sujo e venciam? A realidade não recompensa intenções nobres. Recompensa resultados. No tabuleiro da vida, existem apenas dois tipos de pessoas: aquelas que movem as peças e aquelas que são movidas. A maioria vive achando que tem controle sobre suas escolhas, que decide seu próprio destino, que comanda sua própria vida. Mentira. Elas estão sendo movidas por alguém que entendeu o jogo antes delas. Esse alguém pode ser um chefe manipulador, um parceiro controlador, um amigo falso, um concorrente astuto. Não importa. O que importa é que enquanto você não enxergar o tabuleiro, você será sempre a peça, nunca o jogador. Agora, presta atenção nessa verdade que vai mudar sua perspectiva para sempre. Toda interação humana é uma negociação de poder. Toda conversa é uma tentativa de influência. Todo silêncio é uma estratégia. Quando alguém te faz uma pergunta, não está buscando informação, está testando o terreno. Quando alguém te elogia, não está sendo gentil, está criando dívida emocional. Quando alguém te critica, não está sendo honesto, está tentando te posicionar abaixo dele na hierarquia invisível que governa todas as relações humanas. Parece paranoia? Não. É apenas a realidade sem os filtros românticos que te venderam. Maquiavel dizia que os homens são ingratos, volúveis, fingidos, covardes e ambiciosos. Ele não estava sendo pessimista, estava sendo realista. E é justamente porque as pessoas são assim que você pode prever como elas vão agir. Um jogador de xadrez estuda os padrões. Ele sabe que determinado lance vai provocar determinada resposta. Na vida, funciona igual. As pessoas são previsíveis porque são escravas de seus medos, desejos, vaidades e inseguranças. Quem domina essas 4 alavancas domina qualquer pessoa. Vamos começar pelo medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Medo de perder status, medo de ser exposto, medo de ficar sozinho, medo de parecer fraco, medo de ser esquecido. Identifique o medo da pessoa e você tem a chave para controlá-la. Não precisa ameaçar diretamente. Basta criar a atmosfera, plantar a semente, deixar a imaginação dela fazer o trabalho sujo. Uma pergunta bem colocada, um silêncio estratégico, uma expressão facial ambígua. A pessoa vai preencher o vazio com o próprio medo e se mover exatamente para onde você quer. Agora os desejos. As pessoas mentem sobre o que querem, mas o corpo não mente. Os olhos não mentem. As reações involuntárias não mentem. Observe o que faz os olhos de alguém brilharem, o que faz a voz acelerar, o que faz o corpo se inclinar para frente. Pode ser dinheiro, pode ser reconhecimento, pode ser poder, pode ser sexo, pode ser segurança. Identifique o desejo e você tem a isca perfeita. Não precisa dar de imediato, precisa apenas mostrar que você pode dar. A antecipação é mais poderosa que a realização. Mantenha a pessoa perseguindo a cenoura e ela vai fazer o que você quiser. A vaidade é ainda mais fácil de explorar, porque todo mundo acha que não é vaidoso. Mentira. Todo mundo quer ser visto como inteligente, atraente, especial, importante. Alimente a vaidade de alguém e você cria um aliado cego. Faça a pessoa se sentir superior e ela vai baixar a guarda. Elogie a inteligência dela antes de pedir um favor. Reconheça a importância dela antes de fazer uma exigência. A vaidade é o cavalo de Troia das relações humanas. Parece um presente, mas é uma arma. Por fim, as inseguranças. Todo mundo tem algo que esconde. Um fracasso do passado, uma fraqueza atual,
um medo secreto de não ser suficiente. Você não precisa atacar diretamente, precisa apenas mostrar que sabe. Um comentário aparentemente inocente, uma referência sutil, um olhar que diz mais do que palavras. A pessoa vai fazer de tudo para te agradar, para te manter quieto, para garantir que você não exponha o que ela esconde do mundo. Essas 4 alavancas são as peças do seu tabuleiro invisível: medo, desejo, vaidade e insegurança. Maquiavel usou essas ferramentas para aconselhar príncipes. Você vai usar para dominar seu ambiente, sua carreira, seus relacionamentos. Mas atenção, isso não é sobre ser cruel. É sobre ser estratégico. É sobre parar de ser ingênuo e começar a ver o jogo real que está acontecendo ao seu redor. A diferença entre um amador e um mestre não está na inteligência, está na preparação. O amador entra em uma reunião e improvisa. O mestre já estudou cada pessoa que estará na sala, já identificou os medos, desejos, vaidades e inseguranças de cada um, já preparou os lances para cada cenário possível. Quando a reunião começa, ele já venceu. Os outros ainda estão tentando entender o jogo enquanto ele está jogando 3 movimentos à frente. Você já entendeu que todo encontro é um tabuleiro e que cada pessoa carrega medos, desejos, vaidade e inseguranças que podem ser usados como peças. Agora é o momento de transformar essa visão em poder real. Nesta sessão, o foco é simples e brutal. Aprender a se posicionar como jogador oculto, aquele que nunca se expõe totalmente, mas sempre decide o rumo da partida. A primeira regra para jogar xadrez com as pessoas é nunca se colocar na mesma posição que elas. Quem quer dominar não disputa espaço, redefine o espaço. Isso significa que você não entra em uma conversa apenas para reagir, responder ou explicar. Você entra para enquadrar. Enquadrar é definir o significado da situação antes dos outros. Quando alguém te ataca, o fraco se defende, o forte redefine o ataque. Quando alguém tenta te diminuir, o fraco explica, o forte transforma a crítica em prova de importância. Quem decide o que algo significa, controla como todos se sentem em relação àquilo. Repare como as pessoas comuns funcionam. Elas aceitam qualquer narrativa que lhes é dada. Se alguém diz que elas são culpadas, já se sentem culpadas. Se alguém as chama de desrespeitosas, já correm para provar o contrário. Isso é jogar no tabuleiro do outro. O jogador maquiavélico faz o oposto. Quando alguém o acusa de algo, ele não se apressa em negar. Ele pergunta por que aquilo incomoda tanto o outro. Quando alguém tenta diminuí-lo, ele questiona o motivo da necessidade de desmerecer. Em vez de se justificar, ele devolve a pressão. Quem se justifica se coloca abaixo. Quem faz perguntas coloca o outro sob luz forte. O silêncio é uma das armas mais subestimadas nessa guerra. Pessoas frágeis falam demais porque têm medo de perder o controle. Elas acreditam que quanto mais explicarem, mais serão compreendidas e amadas. Ingenuidade. Quanto mais você fala, mais munição oferece. O estrategista fala pouco, escolhe cada palavra como se fosse um lance decisivo. Ele permite pausas desconfortáveis, deixa o outro se apressar em preencher o vazio. E é justamente nesse vazio que as pessoas se entregam. Revelam nervosismo, contradições, desejos, culpas. O silêncio bem usado é como colocar o rei adversário em xeque sem mover muitas peças. Outra lei é nunca reagir na mesma intensidade emocional que o outro. Quando alguém se exalta, levanta a voz, tenta te pressionar, o instinto do fraco é igualar o tom, gritar, discutir, defender-se. Isso é entrar no jogo proposto. O maquiavélico faz diferente. Ele mantém a calma, baixa o tom, desacelera o ritmo. Isso desequilibra o outro, expõe a histeria, faz com que pareça infantil, descontrolado.
Quem mantém a calma parece mais poderoso, mesmo que por dentro esteja ardendo. O controle emocional visível é uma forma de superioridade silenciosa. Não é sobre não sentir, é sobre nunca deixar o outro ver. Aprenda também a arte de parecer menos envolvido do que realmente está. Pessoas obcecadas em provar seu ponto perdem força porque mostram que precisam vencer. Quem demonstra necessidade perde autoridade. O jogador de xadrez emocional cria a impressão de que tanto faz. Ele participa, argumenta, direciona, mas nunca demonstra desespero ou apego ao resultado imediato. Isso faz com que os outros corram para ganhar aprovação, para convencê-lo, para trazê-lo para o próprio lado. Quando os outros querem mais te convencer do que você quer convencê-los, você já está em posição de comando. Existe ainda a técnica de oferecer caminhos seguros, que na verdade te favorecem. Em vez de bater de frente com alguém, você oferece 2 ou 3 opções que aparentemente beneficiam todos, mas que, em qualquer cenário, colocam você em vantagem. Essa é a essência de dominar antes que a situação comece de verdade. Pessoas superficiais acreditam que têm escolha. Jogadores profundos desenham opções que parecem livres, mas conduzem sempre para o mesmo destino. É como oferecer ao adversário a escolha entre perder uma peça agora ou perder o jogo daqui a 3 lances. Ele acha que decidiu, mas foi conduzido. Você também precisa entender a importância de manter camadas. Nunca entregue seu verdadeiro motivo na superfície. Mostre um motivo aceitável, moral, bonito, socialmente aprovado, enquanto o objetivo real permanece protegido. Por exemplo, você pode dizer que está mudando de postura para melhorar seus relacionamentos, enquanto, na verdade, está se tornando mais frio para não ser manipulado. O mundo julga intenções e aparências, não mecanismos internos. Use essa cegueira a seu favor. Pareça razoável, pareça equilibrado, pareça justo. Por trás desse teatro, calcule cada movimento com frieza. A arte de dominar qualquer situação, antes que comece, passa por uma pergunta que você deve se fazer o tempo todo. O que essa pessoa mais teme perder aqui e o que ela mais quer ganhar? Medo e desejo são as verdadeiras casas brancas e pretas do tabuleiro humano. Quando você entra em uma reunião, em uma conversa difícil, em uma negociação, sem saber isso, já entrou derrotado. Quando entra sabendo, pode moldar suas palavras, pausas, olhares e propostas para mexer exatamente nesses pontos. Você toca o medo sem mostrar que tocou. Você acena com o desejo sem entregar de fato. Assim se movimenta um mestre. Por último, entenda que não existe neutralidade. Ou você está influenciando ou está sendo influenciado. Ou você está definindo o clima emocional, ou está respirando o clima imposto por outra pessoa. O que parece passividade é, na verdade, submissão disfarçada. A partir de hoje, toda situação será vista como partida. Não para você viver paranoico, mas para nunca mais viver inocente. Quando alguém entra na sala, você se pergunta: qual o jogo que essa pessoa está tentando jogar comigo? Quando você entra na sala, a pergunta muda: qual o jogo invisível que eu vou instaurar aqui? Essa mentalidade, quando repetida, se torna instinto. Com o tempo, você para de ser o que sempre chega depois dos fatos e passa a ser o que define os fatos. Pessoas começam a te tratar com mais cuidado, com mais respeito, algumas com medo silencioso. Não porque você grita, ameaça ou se mostra agressivo, mas porque, de alguma forma, elas sentem que você enxerga além. Sentem que com você não dá para brincar como brincavam com os outros. É nesse ponto que o xadrez com as pessoas deixa de ser teoria e se torna poder real na sua vida. Agora que você já entende que toda interação é um tabuleiro,
e que sua postura define quem comanda, é hora de aprender a técnica mais suja e eficaz de todas: antecipar os movimentos antes que o adversário saiba que vai fazê-los. Não se trata de adivinhação. É leitura fria, padrões humanos e conhecimento do terreno. Maquiavel sabia que os homens agem menos por razão e mais por hábito. Suas reações são automáticas, seus medos previsíveis, suas ambições transparentes para quem sabe observar. Quando você domina os padrões, você programa o futuro. Vamos direto ao ponto. Pessoas comuns vivem reagindo. Alguém fala algo e elas respondem. Alguém age e elas reagem. Isso as mantém sempre um passo atrás, sempre correndo para apagar incêndios, sempre vulneráveis. O jogador maquiavélico não reage. Ele cria as condições para que os outros reajam exatamente como ele quer. Ele não espera o problema aparecer. Ele antecipa e molda o problema para que só exista uma solução viável: a dele. Essa é a diferença entre quem sobrevive e quem domina. A primeira coisa que você precisa fazer é mapear os jogadores ao seu redor. No trabalho, em casa, no círculo social, em qualquer ambiente onde você precise exercer influência. Mapeie significa identificar quem são as pessoas-chave, quais suas motivações reais por trás das máscaras sociais, quais suas alianças invisíveis, quais suas rivalidades secretas. A maioria age como se tudo fosse transparente. Não é. Existem hierarquias ocultas, ressentimentos guardados, ambições disfarçadas de humildade. Quem não enxerga isso, joga vendado. Para mapear com precisão, observe 3 coisas: com quem a pessoa fala quando não precisa falar, de quem ela foge quando pode escolher e quem ela imita sem perceber. Essas 3 informações revelam alianças, ameaças percebidas e figuras de autoridade emocional. Com isso, você sabe quem pode ser usado como ponte, quem pode ser isolado e quem precisa ser neutralizado antes de qualquer movimento seu. Não estamos falando de fazer maldade gratuita. Estamos falando de proteger seus interesses em um ambiente onde todo mundo está fazendo exatamente o mesmo, mas fingindo que não. Depois de mapear, você cria cenários. Pense como um enxadrista que estuda aberturas. Ele sabe que se mover o peão para determinada casa, o oponente vai responder de 3 formas possíveis. Para cada uma, ele já preparou a resposta. Na vida, funciona igual. Antes de entrar em uma conversa importante, liste as possíveis reações da pessoa. Se ela se defender, qual será sua próxima fala? Se ela atacar, qual será seu contra-ataque? Se ela tentar desviar, como você vai trazer de volta? Essa preparação mental transforma você em alguém imparável, porque enquanto o outro improvisa, você já ensaiou. Existe uma técnica brutal chamada espelhamento inverso. Todos conhecem espelhamento: imitar sutilmente gestos e tom de voz para criar conexão. Isso funciona, mas é básico. Espelhamento inverso é diferente. Você identifica o que a pessoa quer projetar e age de forma oposta controlada. Se ela quer parecer calma, você se mostra ligeiramente agitado para forçá-la a compensar ainda mais, até o ponto em que o exagero a entrega. Se ela quer parecer poderosa, você demonstra indiferença para que ela tente provar ainda mais seu valor, revelando inseguranças. É jogar com a autoimagem do outro até que ela desmorone sozinha. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado, porque o amor depende da vontade do outro, mas o medo depende de você. Aplicando ao xadrez humano, isso significa que você não pode construir poder baseado em agradar. Quem vive para agradar, vive refém. Você precisa ser respeitado. E respeito vem de limites claros e consequências reais. Quando alguém te desrespeita e você deixa passar, acabou. Você ensinou que pode ser pisoteado. Quando você responde de forma fria, proporcional e memorável, você ensina que com você não se brinca.
uma vez aprendido, raramente precisa repetir. Agora vem a parte que separa amadores de profissionais: controlar a informação. Pessoas fracas espalham tudo o que sabem porque querem se sentir importantes. Pessoas fortes retêm informação porque sabem que conhecimento é moeda. Quanto mais os outros sabem sobre você, mais armas têm. Quanto menos sabem, mais precisam adivinhar. E adivinhação gera medo e respeito. Seja opaco. Não minta, mas também não entregue sua vida de bandeja. Quando alguém te faz uma pergunta pessoal, devolva com outra pergunta ou responda de forma genérica. Mantenha mistério. Mistério é poder. Ao mesmo tempo, colete informação sobre os outros. Não de forma óbvia, mas prestando atenção ao que eles dizem sem perceber. As pessoas adoram falar de si mesmas, especialmente quando acham que estão apenas conversando. Uma pergunta bem colocada abre portas. Uma escuta atenta armazena munição para o futuro. Você não vai usar tudo, mas quando precisar, terá exatamente o que precisa para influenciar, persuadir ou neutralizar. Informação é a peça mais valiosa do tabuleiro. Quem tem mais, joga melhor. Existe também a arte de criar pequenas dívidas emocionais. Não estamos falando de grandes favores que chamam a atenção. Estamos falando de gestos pequenos, estratégicos, que fazem a pessoa sentir que te deve algo. Um elogio sincero no momento certo. Um apoio discreto em uma situação difícil. Uma informação útil passada sem alarde. A pessoa registra isso. E quando você precisar de algo, a tendência natural dela será retribuir. Você não pede diretamente, apenas posiciona de forma que ela se ofereça. Assim, você obtém ajuda sem parecer necessitado. Aprenda a usar terceiros como extensões suas. Em vez de confrontar alguém diretamente, faça com que outra pessoa carregue a mensagem. Isso te protege e ainda mantém suas mãos limpas. Maquiavel chamava isso de usar a força de outros para seus próprios fins. No ambiente corporativo, você pode fazer com que um colega levante uma questão que te beneficia sem que você pareça interessado. No círculo social, pode plantar uma ideia em alguém e deixar que ela germine e se espalhe como se fosse dela. Quando todos acham que foi ideia deles, não há resistência. O timing é tudo. Um movimento certo na hora errada falha. Um movimento mediano na hora perfeita vence. Observe o estado emocional dos outros antes de agir. Pegue alguém cansado, frustrado ou vulnerável e a resistência será menor. Pegue alguém energizado e confiante e terá que trabalhar o dobro. Isso não é maldade, é estratégia. Generais escolhem quando atacar. Políticos escolhem quando anunciar. Você deve escolher quando pedir, quando propor, quando confrontar. Nunca haja por impulso. Impulso é luxo de quem pode perder. Por último, nesta sessão, entenda que toda vitória visível cria inimigos. Sempre que você se destaca demais, desperta inveja. Inveja vira sabotagem. Sabotagem vira queda. Por isso, vença sem alarde sempre que possível. Deixe que outros levem o crédito visível enquanto você fica com o controle real. Pareça humilde enquanto acumula poder nos bastidores. Maquiavel sabia que os príncipes que ostentavam demais eram os primeiros a cair. Os que governavam nas sombras duravam décadas. Aplique isso. Seja poderoso, mas não pareça ameaçador. Assim você cresce sem criar exércitos contra você. Você já sabe mapear jogadores, antecipar movimentos e controlar informação. Agora chegou o momento de aprender a técnica mais perigosa: transformar aliados em extensões e inimigos em ferramentas. Isso vai contra tudo que te ensinaram sobre lealdade e honestidade, mas a verdade nua é esta: no tabuleiro real da vida, ninguém é permanentemente aliado ou inimigo.
São apenas peças que ocupam posições temporárias conforme seus interesses. O mestre do jogo entende isso e nunca se apega emocionalmente a nenhuma peça. Comece entendendo que alianças verdadeiras são raras. A maioria das pessoas está ao seu lado por conveniência, medo ou interesse. Quando essas três coisas mudarem, a lealdade delas muda junto. Não adianta chorar por isso. Não adianta se sentir traído. É a natureza humana. Maquiavel observou que os homens são ingratos por essência. Eles esquecem favores rapidamente, mas guardam ofensas para sempre. Portanto, nunca construa poder baseado em gratidão. Gratidão é areia movediça. Construa baseado em necessidade. Enquanto precisarem de você, estarão ao seu lado. A primeira regra para gerenciar aliados é nunca deixar que se sintam seguros demais. Pessoas confortáveis se acomodam, param de se esforçar, começam a achar que merecem mais do que entregam. Mantenha uma leve tensão. Não a ponto de criar revolta, mas o suficiente para que saibam que precisam continuar provando valor. Isso se faz com pequenas demonstrações de que você tem outras opções. Elogie outras pessoas na frente delas. Mostre interesse por outros contatos. Deixe claro que sua aliança é uma escolha renovada diariamente, não um compromisso eterno. Ao mesmo tempo, crie dependência sutil. Ofereça ajuda em momentos estratégicos, mas nunca resolva tudo. Resolva o suficiente para que a pessoa associe você a alívio e solução, mas deixe sempre uma ponta solta que só você pode amarrar depois. Assim, ela volta. Ela precisa. E necessidade gera lealdade muito mais forte do que amizade. Você se torna indispensável não por ser perfeito, mas por ser o único que entende completamente o problema dela e tem as ferramentas para resolvê-lo quando quiser. Agora, vamos falar dos inimigos. A maioria comete o erro de tentar destruir inimigos imediatamente. Isso é desperdício. Um inimigo bem gerenciado pode ser mais útil do que 10 aliados medíocres. Primeiro, porque um inimigo te mantém alerta. Ele te obriga a estar sempre afiado, sempre preparado. Segundo, porque um inimigo visível é melhor do que 10 invisíveis. Você sabe de onde vem o ataque. Terceiro, e mais importante, um inimigo pode ser manipulado para fazer exatamente o que você quer sem saber que está servindo seus propósitos. Veja como funciona. Você tem um rival no trabalho que te odeia. Em vez de brigar abertamente, você usa esse ódio. Deixe vazar informações falsas que você sabe que ele vai usar contra você. Quando ele usar e falhar, a credibilidade dele cai enquanto a sua sobe. Ou então, deixe que ele ataque você em público de forma desproporcional. As pessoas vão vê-lo como agressivo e você como vítima, invertendo completamente a percepção. Inimigos apaixonados por ódio são previsíveis. Previsibilidade é controle. Existe também a técnica de criar inimigos controlados. Pode parecer loucura, mas funciona. Quando você cria um antagonista menor, previsível, que te ataca de forma visível, você ganha 3 coisas. Primeiro, demonstra força ao se defender. Segundo, une pessoas ao seu redor contra esse inimigo comum. Terceiro, desvia a atenção de ameaças reais. Políticos fazem isso o tempo todo. Criam bodes expiatórios enquanto os verdadeiros golpes acontecem em silêncio. Você pode fazer o mesmo na sua escala. Outra lei importante: nunca destrua um inimigo completamente a menos que seja absolutamente necessário. Maquiavel advertia que humilhação total cria vingadores eternos. Deixe sempre uma saída. Quando você vence, ofereça uma ponte de ouro para o inimigo retirar-se com alguma dignidade. Isso não é bondade, é estratégia. Um inimigo derrotado, mas não humilhado, pode até se tornar aliado no futuro. Um inimigo destruído publicamente se torna obsessão e gastará anos tramando sua queda, mesmo que isso custe a própria vida dele. Agora a técnica mais sombria.
Use inimigos uns contra os outros. Quando dois rivais seus existem, não escolha lado imediatamente. Deixe que se devorem. Alimente discretamente a rivalidade entre eles. Uma palavra aqui, uma informação ali, nada que te comprometa, mas o suficiente para manter o conflito aceso. Enquanto brigam entre si, você cresce. Quando um vencer e estiver exausto, você surge como terceira força e domina facilmente. Isso foi aplicado por séculos em guerras e política. Funciona igualmente em escritórios, famílias e círculos sociais. Falando em neutralidade estratégica, aprenda quando não tomar partido. Pessoas fracas acham que precisam ter opinião sobre tudo, apoiar alguém em cada conflito. Isso só cria inimigos desnecessários. O jogador frio observa conflitos alheios, como quem assiste xadrez. Só entra quando houver vantagem clara. Enquanto isso, mantém relacionamento cordial com ambos os lados, coleta informação dos dois e aguarda o momento de se posicionar quando a vitória já estiver clara. Assim você nunca aposta no cavalo errado. Sobre traição, entenda isso de uma vez. Você vai ser traído. Não é questão de se, é questão de quando. Portanto, nunca confie completamente em ninguém. Sempre tenha um plano B. Sempre saiba demais sobre seus aliados para que a traição custe caro. Não através de chantagem explícita, mas através de interdependência. Faça com que traí-lo seja mais prejudicial para o traidor do que para você. Assim, mesmo que desejem te trair, o custo os impede. Quando a traição acontecer, e vai acontecer, não reaja emocionalmente. Não grite, não chore, não se desespere. Haja frio. Primeiro, corte o traidor completamente, sem discussões dramáticas, sem pedidos de explicação. Simplesmente remova o acesso que ele tinha a você. Segundo, use a traição como propaganda. Deixe que outros saibam o que aconteceu, mas sem você precisar contar. As informações vazam sozinhas. Terceiro, transforme a traição em lição. Analise onde errou ao confiar, quais sinais ignorou e nunca repita o erro. Existe uma última técnica sobre relacionamentos estratégicos que precisa ser dita. Mantenha sempre 3 círculos. O círculo interno, composto por uma ou 2 pessoas no máximo, que sabem quase tudo. O círculo médio, formado por aliados úteis que sabem o suficiente para ajudar, mas não o suficiente para destruir. E o círculo externo, todos os outros, que só veem a versão pública de você. Nunca misture esses círculos. Nunca deixe o círculo médio achar que é interno. Nunca deixe o externo saber que existem camadas. Assim, você protege seu núcleo e mantém controle sobre a narrativa. Por fim, entenda que usar pessoas não é maldade quando todos estão fazendo o mesmo. A diferença é que você está consciente e eles não. Você escolhe com clareza, eles agem por instinto. Isso te coloca em vantagem permanente. Não se sinta culpado por pensar estrategicamente. Sinta-se culpado se continuar sendo ingênuo e permitindo que usem você enquanto finge que isso não existe. O jogo acontece com ou sem sua permissão. A única escolha real é se você será peça ou jogador. Você já domina as ferramentas para mapear jogadores, antecipar movimentos, gerenciar aliados e usar inimigos. Agora vamos para o nível mais profundo, controlar a percepção da realidade ao seu redor. Porque no final, poder não é sobre o que você realmente é ou faz. É sobre o que os outros acreditam que você é e pode fazer. Maquiavel sabia que a aparência de virtude vale mais do que a virtude em si. Um príncipe que parece generoso, mas age com frieza, sobrevive. Um príncipe generoso de verdade, que não sabe parecer forte, é devorado. A percepção é o verdadeiro tabuleiro invisível. 2 pessoas podem fazer exatamente a mesma ação, mas uma será admirada e a outra criticada. Por quê?
porque uma construiu narrativa favorável e a outra não. Pense em qualquer líder poderoso. Eles não são necessariamente mais competentes, mais éticos ou mais trabalhadores, mas controlam como são vistos. Controlam a história que se conta sobre eles. Isso não acontece por acaso. É arquitetado com precisão cirúrgica. Primeiro passo: defina como você quer ser percebido. Não quem você é, mas quem você quer que pensem que você é. Confiável, perigoso, brilhante, imprevisível. Cada um desses perfis tem poder em contextos diferentes. No ambiente corporativo, talvez você queira ser visto como indispensável e estratégico. No círculo social, talvez como alguém fascinante, mas inacessível. Não tente ser tudo. Escolha 2 ou 3 atributos e construa tudo ao redor deles. Consistência cria realidade na mente alheia. Depois de definir, você age sempre alinhado com essa imagem. Cada palavra, cada gesto, cada escolha de roupa, cada resposta em reuniões, tudo reforça a percepção desejada. Se você quer ser visto como estratégico, nunca responda impulsivamente. Sempre faça uma pausa, mesmo que breve, antes de falar. Se quer ser visto como perigoso, nunca explique suas razões completamente. Deixe as pessoas adivinharem. Se quer ser visto como confiável, cumpra promessas pequenas religiosamente. Esses detalhes criam padrão. Padrão cria previsibilidade. Previsibilidade na direção que você escolheu é controle. Aqui entra uma técnica brutal: contradição estratégica. De tempos em tempos, quebre o padrão de forma calculada. Se você é sempre calmo, exploda uma vez de forma controlada em uma situação onde isso te beneficia. Depois, volte à calma. As pessoas vão aprender que existe um limite e vão tomar mais cuidado. Se você é sempre acessível, suma por alguns dias sem explicações. Quando voltar, terá mais atenção e valor. A contradição bem usada não destrói sua imagem, amplifica o respeito e o medo de te perder ou te contrariar. Controlar a narrativa também significa controlar as fontes de informação sobre você. Nunca deixe que falem de você sem que você tenha plantado a semente do que deve ser dito. Isso não é feito através de pedidos diretos, é feito através de histórias. Conte histórias estratégicas sobre você mesmo. Histórias de quando você foi firme, quando não cedeu, quando venceu contra probabilidades. Não de forma arrogante, mas casual, como quem apenas compartilha a experiência. Essas histórias circulam, as pessoas as repetem, e assim sua lenda cresce sem que você precise fazer propaganda. Outra ferramenta poderosa é a associação. As pessoas te julgam pelas companhias que você mantém. Se você é visto ao lado de pessoas poderosas, assumem que você também é poderoso. Se você é visto ao lado de pessoas respeitadas, assumem que você merece respeito. Não importa se você realmente merece, importa o que parece. Busque proximidade com figuras de autoridade, não como bajulador, mas como igual discreto. Uma foto, uma conversa pública, uma menção. Pequenas associações constroem grandes percepções. Ao mesmo tempo, evite ser visto com perdedores crônicos, reclamões, pessoas visivelmente fracas. Isso contamina sua imagem. Parece cruel? Talvez. Mas é a realidade de como funciona o julgamento social. As pessoas não analisam profundamente. Elas categorizam rápido. Se você está sempre rodeado de fracos, assumem que você também é fraco. Se está rodeado de fortes, assumem força. Use isso a seu favor. Seja seletivo com quem aparece ao seu lado publicamente. Maquiavel ensinava que o príncipe deve parecer piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, mas estar pronto para agir de forma oposta quando necessário. Aplicando isso, cultive imagem pública impecável, seja educado, cortês, ajude quando visível.
Mas nos bastidores, quando ninguém vê, seja implacável na defesa dos seus interesses. A maioria faz o contrário. Age bem em privado e mal em público. Isso destrói reputação. Você faz o inverso. Reputação pública impecável te dá crédito para agir duro quando preciso, sem que acreditem nas acusações contra você. Existe também a arte de controlar o que não é dito. Silêncio sobre certos tópicos cria mistério. Mistério gera especulação. Especulação mal direcionada te protege. Por exemplo, nunca fale abertamente sobre seu patrimônio, seus contatos mais poderosos, seus planos de longo prazo. Deixe as pessoas imaginarem. A imaginação delas geralmente vai além da realidade. E uma versão imaginada e aumentada de você é mais poderosa do que a verdade. Quanto menos souberem, mais vão temer, respeitar e desejar proximidade. Aprenda a usar conquistas visíveis como cartões de visita emocionais. Sempre que alcançar algo relevante, não grite aos quatro ventos, mas garanta que as pessoas certas saibam. Faça isso através de terceiros sempre que possível. Informação sobre você que vem de outros tem mais credibilidade do que autopromoção. Plante a informação em quem vai espalhar. Assim você constrói status sem parecer desesperado por atenção. Por último, nesta sessão, entenda que percepção é frágil. Pode ser construída em anos e destruída em segundos. Portanto, nunca baixe a guarda. Um escândalo, uma exposição, uma traição pública e tudo desmorona. Proteja sua imagem como um general protege sua capital. Tenha sempre plano de controle de danos. Se algo ruim sobre você vazar, já saiba como vai enquadrar, quem vai usar para sua defesa, qual narrativa alternativa vai oferecer. Nunca seja pego de surpresa. Surpresa é derrota no campo da percepção. Quando você domina a percepção, você não precisa ser o mais forte, o mais inteligente ou o mais competente. Você só precisa parecer. E a aparência, quando mantida com disciplina e estratégia, se torna realidade funcional. As pessoas agem baseadas no que acreditam, não no que é verdade. Controle a crença, controle a ação. Controle a ação, controla o jogo. Simples assim. Você construiu percepção, mapeou jogadores, antecipou movimentos e criou alianças estratégicas. Agora vem a parte que a maioria ignora e por isso perde tudo: manter o poder conquistado. Porque conquistar é uma coisa, manter é outra completamente diferente. Maquiavel observou que mais príncipes caem depois da vitória do que durante a luta. A razão é simples: relaxam, confiam demais, acreditam que o jogo acabou. Não acabou, nunca acaba. Quem para de jogar perde o tabuleiro. A primeira lei da manutenção de poder é nunca demonstrar que você já venceu. Mesmo quando você já domina a situação, haja como se ainda houvesse ameaças. Mantenha a postura de alerta, continue fazendo movimentos estratégicos, nunca se acomode. Pessoas ao seu redor estão sempre observando. No momento em que virem complacência, vão interpretar como fraqueza. E fraqueza atrai predadores como sangue atrai tubarões. Você pode estar no topo, mas precisa parecer que ainda está subindo, ainda está atento, ainda está perigoso. Outra técnica essencial é a rotação de dependências. Nunca permita que as mesmas pessoas ocupem as mesmas posições de importância por tempo demais. Pessoas que se sentem insubstituíveis começam a te desafiar. Começam a achar que mandam tanto quanto você. Rotacione responsabilidades, redistribua acessos, mude configurações de tempos em tempos. Isso mantém todos ligeiramente inseguros, o que gera esforço contínuo e lealdade renovada. Ninguém deve se sentir dono de nada além de você. Maquiavel alertava que novos príncipes enfrentam mais resistência do que príncipes herdeiros. Traduzindo, quando você conquista posição nova, as pessoas te testam limites, testam paciência, testam se você realmente tem força para se manter. Essa fase de testes é decisiva.
Se você ceder uma vez, vão pressionar sempre. Se você esmagar o primeiro teste com frieza desproporcional, os outros nem tentam. Seja implacável nos primeiros desafios. Crueldade inicial economiza crueldade futura. Existe também a necessidade de eliminar ameaças antes que se tornem problemas reais. Não espere a conspiração se formar. Não espere a rebelião começar. Quando você identifica alguém com potencial de te derrubar, neutralize imediatamente. Neutralizar não significa necessariamente destruir. Pode ser cooptar, pode ser isolar, pode ser redirecionar energia para outra disputa. Mas nunca ignore. Ameaças pequenas ignoradas crescem em silêncio até que seja tarde demais para agir sem custo alto. A arte de eliminar ameaças silenciosamente começa com vigilância constante. Observe mudanças de comportamento. Alguém que sempre foi próximo, de repente fica distante? Ameaça. Alguém que nunca teve ambição, de repente busca aliados? Ameaça. Alguém que falava bem de você, começa a falar menos ou com ressalvas? Ameaça. Esses sinais precedem traições. Quando captar, não confronte abertamente. Isso só acelera o conflito. Haja em silêncio, corte recursos, influencie terceiros, isole socialmente, mas sempre de forma que pareça natural, nunca perseguição. Outra técnica é a prevenção através da interdependência forçada. Faça com que as pessoas dependam umas das outras de formas que você controla. Se A precisa de B, e B precisa de C, e C precisa de você, ninguém se move sem que você saiba ou permita. Essa teia de dependências cria sistema autofiscalizador. Se alguém tentar te trair, os outros denunciam porque a traição ameaça a estabilidade que beneficia todos. Você se torna o centro necessário, e centros necessários não são derrubados facilmente. Maquiavel ensinou que é perigoso ser odiado, mas também é perigoso ser amado demais. Ódio gera inimigos ativos. Amor excessivo gera expectativas impossíveis. Quando você não atende, o amor vira decepção, e decepção vira ressentimento. O ideal é ser respeitado com pitadas controladas de medo. Respeito mantém distância saudável. Medo impede desafios diretos. Juntos criam um ambiente onde você é obedecido, sem precisar usar força constantemente. Quanto menos você precisa punir, mais forte é seu controle real. Aprenda também a criar válvulas de escape. Ambientes onde o poder é absoluto e rígido demais, eventualmente explodem. Permita pequenas rebeliões simbólicas que não te ameaçam de verdade. Deixe as pessoas reclamarem em contextos controlados. Deixe que critiquem coisas irrelevantes. Isso alivia a pressão e dá ilusão de liberdade, enquanto você mantém controle sobre o que realmente importa. É a técnica do tirano inteligente. Pareça flexível em coisas pequenas para ser inflexível em coisas grandes sem resistência. Existe uma armadilha comum que derruba muitos que conquistam poder: confundir lealdade performática com lealdade real. As pessoas vão elogiar você na sua frente, vão concordar com tudo, vão demonstrar apoio. Isso não significa nada. Lealdade real é testada em crise, não em conforto. Para saber quem realmente é leal, observe quem te defende quando você não está presente. Quem te alerta de perigos mesmo que isso seja desconfortável, quem abre mão de vantagem própria para te proteger. Esses são raros. Valorize-os, mas nunca confie cegamente. Sobre confiança, aliás, é preciso ser direto. Confiança plena é suicídio estratégico. Mesmo as pessoas mais próximas têm interesses próprios que podem eventualmente colidir com os seus. Portanto, confie, mas verifique, sempre. Tenha sistemas de checagem que não dependem da honestidade do outro. Tenha fontes alternativas de informação. Tenha formas de detectar mentiras e omissões.
Não porque você é paranoico, mas porque você é responsável pela própria sobrevivência em ambiente competitivo. Maquiavel dizia que a fortuna é mulher e favorece os audaciosos. Mas isso não significa agir sem planejamento. Significa estar pronto para aproveitar oportunidades quando surgem. Portanto, mantenha sempre opções abertas. Nunca se feche completamente em um caminho só. Tenha plano B, C, D. Tenha recursos guardados que ninguém sabe. Tenha contatos que não são públicos. Tenha habilidades que não demonstra. Essas reservas ocultas são sua rede de segurança. Se algo der errado, você tem para onde ir, como se reerguer, como contra-atacar. A manutenção de poder também exige renovação constante de relevância. Você não pode viver de glórias passadas. O que você fez ontem já não importa se você não entrega hoje. Continue produzindo resultados. Continue sendo necessário. Continue sendo a melhor opção disponível. No momento em que alguém mais competente, mais barato ou mais conveniente aparecer, você será substituído. Não permita que isso aconteça. Evolua antes que seja forçado. Antecipe obsolescência e se reinvente enquanto ainda está forte. Por fim, entenda que poder verdadeiro é invisível. Quanto mais você parece poderoso, mais ameaçador fica, mais inimigos cria. O poder real está em controlar sem que percebam que você controla. Está em ter a decisão final, sem que saibam que foi você quem decidiu. Está em mover peças sem aparecer no tabuleiro. Isso exige humildade performática, capacidade de deixar outros brilharem enquanto você permanece na sombra segura. Poucos conseguem fazer isso porque ego interfere. Mas quem consegue, governa por décadas, enquanto os arrogantes caem em anos. Manter poder é mais difícil do que conquistar, porque exige disciplina contínua. Conquistar tem adrenalina, tem objetivo claro, tem fim. Manter é monótono, é vigilância eterna, é nunca relaxar completamente. Mas é isso que separa líderes temporários de dinastias. É isso que diferencia quem brilha rápido e apaga de quem constrói império duradouro. Se você quer dominar de verdade, precisa aceitar que o preço é a tensão permanente. Nunca durma tranquilo achando que está seguro. Esteja sempre pronto para o próximo movimento. Chegamos ao final desta jornada, mas o jogo real está apenas começando. Tudo que você aprendeu até aqui não vale nada se permanecer apenas como conhecimento teórico guardado na mente. Conhecimento sem ação é ilusão de poder. E ilusão não move peças, não conquista territórios, não transforma fracassados em dominantes. Então, esta última sessão não é sobre aprender mais uma técnica. É sobre a decisão brutal que separa quem apenas sabe das coisas de quem realmente as faz acontecer. Maquiavel escreveu: "O príncipe não para entreter, mas para equipar." Ele sabia que o mundo é cruel, que bondade sem força é fraqueza, que boas intenções sem estratégia são derrotas anunciadas. Ele viveu em uma época onde príncipes eram assassinados, cidades eram saqueadas, famílias inteiras eram exterminadas por erros políticos. Não havia espaço para ingenuidade, não havia segunda chance para quem não entendia o jogo. E ele percebeu que os que sobreviviam e prosperavam não eram os mais virtuosos, eram os mais estratégicos. Você vive em um mundo diferente, mas a essência humana não mudou. As pessoas continuam movidas por medo, desejo, vaidade e insegurança. Continuam formando alianças de conveniência e traindo quando o preço é certo. Continuam respeitando força e desprezando fraqueza. Continuam julgando aparências e ignorando substâncias. O tabuleiro mudou de forma, mas as regras invisíveis permanecem as mesmas. E quem não joga, perde por omissão. Existe um momento na vida de todo homem e de toda mulher
onde a escolha se apresenta de forma clara. Você pode continuar vivendo como peça, reagindo ao que acontece, esperando que justiça prevaleça, acreditando que esforço honesto será recompensado. Ou você pode acordar para o jogo real, assumir posição de jogador e começar a mover o tabuleiro em vez de ser movido por ele. Não existe meio termo confortável. Ou você domina ou é dominado. Ou você influencia ou é influenciado. Neutro é apenas outro nome para vítima em potencial. Agora, vou te dizer algo que poucos têm coragem de admitir. Você já sabia de grande parte do que foi dito aqui. Talvez não de forma articulada, talvez não com essa clareza, mas você já viu essas dinâmicas acontecendo. Você já foi manipulado e percebeu tarde demais. Já viu pessoas menos competentes subirem enquanto você ficava para trás. Já sentiu que existe um jogo invisível acontecendo e que você não foi convidado para as regras. O que faltava não era informação, era permissão. Permissão para parar de ser bonzinho e começar a ser eficaz. Permissão para parar de se sabotar com moral excessiva e começar a proteger seus interesses com a mesma ferocidade que outros protegem os deles. Esta permissão ninguém vai te dar. Nenhum pai, nenhum professor, nenhum mentor vai chegar e dizer que está tudo bem você jogar o jogo real. Porque a maioria das pessoas prefere que você continue ingênuo. É mais fácil te usar quando você acredita em regras que só você segue. É mais fácil te vencer quando você traz faca para tiroteio, achando que isso te faz nobre. Nobreza sem vitória é epitáfio bonito em tumba de derrotado. Maquiavel te dá a permissão que a sociedade nega. Permissão para ser estratégico, frio, calculista quando necessário. Mas vem junto com essa permissão uma responsabilidade brutal. Quando você entende o jogo e escolhe jogar, não pode mais se vitimizar. Não pode mais chorar dizendo que o mundo é injusto. Não pode mais culpar outros pelos seus fracassos, porque agora você sabe. Sabe como ler pessoas, sabe como antecipar movimentos, sabe como controlar percepção, sabe como gerenciar aliados e neutralizar inimigos. Se mesmo sabendo você continua perdendo, o problema não é o mundo, é você. E isso dói mais do que qualquer derrota causada por ignorância, mas é também libertador, porque coloca o poder onde sempre deveria estar, nas suas mãos. Vou te dar agora o último princípio maquiavélico, o mais importante de todos. Adaptação constante. O tabuleiro muda. As pessoas mudam. Contextos mudam. O que funcionou ontem pode não funcionar amanhã. O aliado de hoje pode ser inimigo de amanhã. A estratégia vitoriosa do mês passado pode ser armadilha do próximo mês. Rigidez mata. Apego a métodos antigos mata. Lealdade cega a pessoas ou ideias mata. O que te mantém vivo e dominante não é força bruta, não é inteligência isolada. É capacidade de ler o momento, ajustar a abordagem e mover-se como água entre as pedras do caminho. Maquiavel admirava a virtude, que não significa virtude no sentido moral. Significa capacidade de ação eficaz. Significa ser leão quando necessário e raposa quando conveniente. Significa ter coragem para agir e astúcia para calcular. Significa não ser escravo de um único modo de ser, mas ter flexibilidade para se tornar o que a situação exige. Essa é a marca do verdadeiro príncipe. Não aquele que age sempre da mesma forma por princípio, mas aquele que age da forma certa para cada contexto por estratégia. Você chegou até o final deste vídeo por um motivo. Algo em você está cansado de perder. Cansado de ver outros dominarem enquanto você apenas sobrevive. Cansado de ser subestimado, ignorado, usado. Essa inquietação é o começo. Mas começo sem execução é só frustração prolongada. Então a pergunta que fica é simples e direta. O que você vai fazer agora?
Vai voltar para a vida de sempre, fingindo que não ouviu essas verdades? Vai guardar esse conhecimento como curiosidade intelectual e continuar sendo peça no jogo alheio? Ou vai tomar a decisão de se tornar jogador, custe o que custar? Eu sei que é assustador. Abrir mão da inocência, aceitar que o mundo funciona dessa forma, assumir responsabilidade total pelos resultados da sua vida. É mais confortável acreditar em justiça cósmica, em que boas pessoas vencem no final, em que verdade sempre prevalece. Mas conforto não constrói impérios. Conforto não protege você dos predadores. Conforto é o som que a ovelha ouve enquanto é levada para o abate. Se você quer segurança real, respeito real, poder real, precisa abrir mão do conforto das mentiras reconfortantes. O xadrez com pessoas não é opcional. Você já está no tabuleiro. A única escolha é se vai jogar consciente ou inconsciente. Se vai jogar para vencer ou apenas para não perder rápido demais. Maquiavel te entregou as ferramentas. Este vídeo te entregou o manual. Agora a execução depende exclusivamente de você. E execução é solitária, fria, diária. Não espere aplausos. Não espere reconhecimento imediato. Espere resultados. E quando eles vierem, quando você perceber que finalmente está controlando sua própria vida, em vez de ser controlado, você vai entender que valeu cada segundo de esforço. Antes de encerrar, uma última verdade que precisa ser dita. Poder não garante felicidade. Garante segurança, respeito, controle. Mas não garante paz interior. Maquiavel sabia disso. Ele viu príncipes poderosos morrerem solitários, paranoicos, cercados de aduladores, mas vazios de afeto genuíno. O jogo tem preço. E o preço é a inocência, a ingenuidade, a capacidade de confiar plenamente. Você trocará isso por eficácia, por vitórias, por domínio. É uma troca justa? Só você pode responder. Mas se escolher esse caminho, caminhe até o fim. Não há nada mais patético do que quem tenta jogar o jogo pela metade. Agora é com você. O tabuleiro está montado. As peças estão posicionadas. E você acabou de aprender as regras que ninguém te ensinou antes. Se este conteúdo despertou algo em você, se reconheceu verdades que já suspeitava, mas não tinha palavras para descrever, então inscreva-se neste canal agora. Deixe seu like para que mais pessoas acordem para essa realidade. E nos comentários, me diga de qual cidade você é. Quero saber onde estão os futuros mestres do jogo invisível. Vamos construir uma comunidade de estrategistas, de pessoas que entenderam que a vida é xadrez e estão dispostas a dominar o tabuleiro. Nos vemos na próxima partida.